Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo. E o assunto desse vídeo, eu peço a você que compartilhe se você puder, se você conhece pessoas que acreditam em entidades, que recorrem a entidades, pessoas que são católicas, que também vão a outros lugares. É algo muito perigoso. E digo a você, o verdadeiro católico não precisa de entidades, não precisa de guias, não precisa de nada disso. Nós precisamos apenas de Jesus Cristo e a intercessão de Nossa Senhora, do nosso anjo da guarda, São Miguel Arcanjo, a intercessão dos santos verdadeiros, tá? Porque hoje muitas pessoas fazem a misturada, santo, quem é santo? Não, é os santos que viveram a santidade, que realmente existiram, que foram pessoas que nem eu e você, só que buscaram a santidade, fizeram a diferença e foram imitadores de Cristo aqui na Terra. Não entidades que você não sabe a procedência, pessoas que talvez não sejam pessoas. Tá? Existe uma grande diferença, as pessoas fazem uma grande confusão e muitas pessoas atacam a nossa Igreja Católica achando que nós compactuamos com certas coisas. Mas vamos aqui deixar as coisas bem claras, que a Igreja Católica não cultua santos, não cultua entidades. Isso é coisa do sincretismo religioso de outras crenças que pegaram a crença católica e pegaram uma parte para elas, usaram uma parte da crença católica para formular e formar uma outra religião. Essa que é a realidade, não é a Igreja Católica. A Igreja Católica nós temos Jesus Cristo, que é o centro da fé, a Eucaristia é o centro da nossa fé. Nós acreditamos em um Deus único, verdadeiro, acreditamos em Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio para nos salvar. Acreditamos na intercessão de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus. Não é uma entidade, não é um secretismo religioso, é a Mãe de Jesus Cristo. Nós acreditamos na intercessão dos santos, daquelas pessoas que morreram em santidade e que estão no céu rezando, intercedendo pela humanidade. Não que eles vão vir até aqui me ajudar ou incorporar em mim. Não, isso não existe. O que existe são outras coisas vindas das trevas. Fora a crença nos santos que estão no céu, que são pessoas que morreram em santidade. A Virgem Maria, os anjos, Jesus Cristo e Deus, o resto vem do maligno. O resto é das trevas. E eu vou provar aqui para você sobre isso. Porque as crenças, eu aqui não vou citar nome de crenças, não vou citar nome de religiões, mas você sabe muito bem o que está por fora. Aí que as pessoas insistem em confiar em entidades, em superstições, em muitas coisas fora da fé. E muitos querem associar a fé católica e muitas pessoas que não têm o entendimento acham que é a mesma coisa. Tem pessoas que sabem superficialmente da Igreja Católica. Eu não sou nenhum ignorante a respeito dessas coisas, essas entidades. Eu já procurei sobre essas coisas no passado. Em sonho, já fui até convidado a participar. Fui convidado por uma dessas entidades. Você acredite ou não, eu fui convidado por uma dessas entidades para participar de coisas aí por aí. Eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre isso, dê uma procurada, tá? Sobre convite, porque essas entidades fazem um convite e elas se apresentam conforme a pessoa, conforme ao grau de instrução da pessoa. Então, esses seres, eles podem se apresentar como algo popular, com nomes bem populares, nomes esquisitos, que muitas pessoas não dão atenção, mas são os nomes bem esquisitos, ou algo mais inteligente, mais refinado, para atrair aqueles que são assim mais estudados, que acreditam mais na ciência. Então, essas questões, essas entidades, elas se adaptam à mentalidade
de cada pessoa. Se a pessoa tem um grau de instrução maior ou menor, ela vai agir por aí. E tem a ilusão, né, essas pessoas têm a ilusão de que a luz e as trevas podem trabalhar juntas e que você pode pedir ajuda das trevas, porque o inferno não existe, o demônio não existe, o que existe são entidades, são seres que estão, que ainda não evoluíram. Aí tem os seres de luz, que já evoluíram, que são aqueles espíritos de luz, e os espíritos ainda que não evoluíram, mas estão ajudando, aqueles que vivem nos cemitérios, que vêm das sombras, e que pode te ajudar até fazer mal a alguém. Então, independente, muitas pessoas fazem feitiços, pessoas fazem trabalhos contra outras pessoas, para destruir casamentos, para fazer com que aquela pessoa morra, perda o emprego, fique doente. Existem trabalhos para isso, né, espirituais. Eu te pergunto, Deus faria uma coisa dessas? Compactuaria com as trevas? Então, esse é o ponto. Deus não se mistura com as trevas. Essas entidades são das trevas, não fazem parte da luz. Então, temos que nos tocar, e até mesmo sacerdotes que estão colocando imagens de entidades dentro da igreja não sabem o que estão fazendo, colocando demônios dentro da igreja. Porque essas entidades não têm procedência nenhuma, não são bíblicas e estão aí só para confundir a população, confundir a sociedade, atrair coisas fáceis. Quem segue entidades é como um animal de estimação daquela entidade. Você tem que servi-la. E ai de você se você não servi-la. É algo muito espiritual. Quem segue sabe muito bem que tem que seguir à risca. Se você errar, você sofre consequências. Muitas pessoas não acreditam, acham que é apenas crendice, mas existe. Eu sei muito bem disso. Nós temos que tomar muito cuidado com essas crenças. As entidades são demônios que se disfarçam do que você quiser. Eu não vou citar aqui o nome de entidade, nome de qualquer coisa. Tirando Jesus Cristo, a crença católica, Jesus Cristo, Nossa Senhora, Mãe de Jesus, os santos anjos, os santos que estão no céu intercedendo por nós. Fora isso, tirando isso, vem das trevas. Vem das trevas. Se identifica com uma outra coisa. Se aparece um Jesus falando que uma outra coisa que não é do Evangelho, se aparece uma Nossa Senhora falando uma outra coisa que não é do Evangelho, falando uma outra crença, um outro tipo de pensamento, tome cuidado com isso. É que as pessoas estão, por culpa do relativismo, acha que é preconceito, acha que tem que se unir todo mundo porque tudo é bom. Eu conheci de perto essas coisas. E não é bom. Então, entidades católicos e entidades não podem se misturar. É uma contaminação muito grande. Infelizmente, muitos padres que não acreditam mais no espiritual estão deixando e participando de rituais aí com entidades. Em vez de procurar Jesus Cristo, de trazer a luz, estão se misturando com as trevas. Então isso é muito perigoso. Se você ver, tem que alertar, mesmo que aquela pessoa não goste. As pessoas acham que nós somos idiotas, acham de a gente falar que essas entidades são demônios, nós somos atrasados, mas são demônios que estão aqui desde o início, que se disfarçam de tudo o que você puder imaginar, de falsos deuses, falsas entidades, aquele espírito do seu parente que já faleceu. É difícil, porque eles mexem com o seu sentimento, mexem com o seu ego, eles mexem com os prazeres, prazer, poder, dinheiro, ego, sentimentos, saúde, eles mexem com você. E nós temos que mantermos firmes na fé, que só Deus pode. Só Deus, nós temos que seguir a Deus. Nada de coisas imediatistas, nada de pedir ajuda das trevas, nada de fazer
um jeitinho. Não. Só Deus, só Jesus Cristo. Na oração, não precisamos de muita coisa. Ir à missa, comungar, confessar, participar dos sacramentos, rezar, pedir auxílio a Jesus Cristo. Entidades, esqueça, renuncie a essas entidades, porque é algo terrível. E uma vez você se apegando com isso, fica muito difícil se libertar. Não entre, e se você já entrou, procure se libertar, reze, porque nessas entidades, pode vir 1 milhão de entidades, elas não aguentam um anjo de Deus. Tá? Elas não são nada, são apenas uma sombra que te atormenta. Mas vindo à luz, ela é uma sombra que está grudada em você. Mas vindo à luz de Deus, essa sombra se dissipa imediatamente. Que a luz e as trevas não se misturam. Então, preste bem atenção. Entidades são demônios. Ok? São demônios que estão aí para te enganar. Eu sei muito bem disso, por experiência própria. Ok? Tanto comigo, com pessoas que eu conheci, pessoas próximas a mim. E acredite você ou não. Pare de servir a dois senhores. Sirva a Jesus Cristo. Amém? Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.